Lula e Bolsonaro são iguais? De acordo com o jornal Estado de São Paulo, eles nasceram um para o outro, só se preocupam com a população para fins eleitoreiros e não aparentam nenhuma retidão moral em relação à pandemia. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre lulismo e bolsonarismo. Vem comigo! Oi, gente! Eu venho de novo aqui pedir para vocês se inscreverem no canal da P3 no YouTube, deixarem os comentários, sigam a gente nas redes sociais e tem o TikTok sim. Vamos pro vídeo, lulismo e bolsonarismo. Eu sou da linha dos cientistas políticos que vai na concepção de que a história é cíclica, né? Isso já vem de muito antes, com Agostinho, o próprio Nietzsche. E eu vou dar um exemplo assim só para ficar um pouco mais claro. Se a gente for pegar a história do Brasil de 1822 para cá, a gente sempre alternou períodos de mais ou menos 30 anos entre democracia e períodos autoritários. O que a história provou é que esses períodos autoritários eles duram pouco. Então, só para dar um exemplo assim, a gente teve ali em 30 Getúlio, depois 45 a queda de Getúlio, teve 64 golpe militar, 85 abertura democrática. Então são períodos de 30 anos. E o Jair Bolsonaro, todo mundo pergunta assim, ele é um ditador? Ele foi eleito pela democracia. Ele tem claros indícios autoritários e fascistas, como eu falei em outros vídeos aqui, mas ele foi eleito através de uma democracia. As instituições aqui no Brasil, elas ainda permanecem muito fortes, tanto que a gente está falando nesse vídeo sobre o editorial do Estado de São Paulo, que comparou dois presidentes e seguiu atacando o presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira, falando que ele estava usando o Estado para declarar os seus princípios autoritários, essa falta de poder intelectual e de retidão moral, né? Então é uma constante. As instituições aqui no Brasil estão reagindo muito forte. O Maquiavel já falava, né, que não há poder que dure para sempre. E o presidente Jair Bolsonaro, ele está tentando um autoritarismo em meio a uma democracia que aqui no Brasil não é perfeita, mas ela é forte. Então, a partir disso, a gente pode dizer que esse ciclo de 30 anos de democracia aqui no Brasil, ele ainda permanece. E aí, a gente vai falar de lulismo e bolsonarismo. Então, vamos lá. A gente tem que ter na mente, quando fala de lulismo e bolsonarismo, de qualquer comparação na política, que toda metáfora é imperfeita. E na política eu preciso de um inimigo para saber quem eu sou. Isso Maquiavel já falava, né? Vamos começar falando de Lula. Lula chegou no poder surfando uma onda que já vinha do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele prometia inclusão social, um mercado estável, e ele realmente fez muitas das coisas que ele prometeu, mas a gente não pode esquecer que o Lula também foi apossado pela corrupção endêmica no seu governo, né? Ele criou o Bolsa Família, instituiu as cotas raciais, isso teve um ponto muito positivo na sociedade, mas as pessoas, a população que estava insatisfeita com isso, via no Bolsa Família, nas cotas raciais, uma forma negativa de governar, porque eles acreditavam que isso fomentava a preguiça e acabavam parasitando o Estado. Então esse é um ponto do lulismo. A gente fala no Bolsonaro do cerceamento à imprensa, que realmente está insuportável, mas ainda bem que a gente vê a imprensa reagindo a isso. Mas o Lula também tentou, em alguma medida, restringir as coletivas e ele flertou com dispositivos para controlar a mídia. A gente não pode esquecer disso também, né? As características do lulismo são basicamente liberar as forças políticas minoritárias, né? Então os negros, as mulheres, os índios, mas ele também acabou transformando as forças produtivas, elas foram vampirizadas pelo capitalismo, né? O lulismo ele tem como característica uma defesa elitista de conciliação de classes e de castas políticas, né? Mas isso acabou enfraquecendo e destruindo muitos dos movimentos sociais que a gente estava acostumado a ver até no governo Fernando Henrique Cardoso, né? O grande problema do Lula e da esquerda foi ver em Karl Marx a solução para todos os seus problemas, né? E a direita foi se movimentando, entendendo que existia um movimento muito forte contra isso, né? Ninguém é 100% limpo, né? As características do lulismo são sim a inclusão social, mas tem muito forte a corrupção, a gente não pode esquecer disso, né? Não foi Bolsonaro que criou essa guerra de nós contra eles, isso já existe há muitos anos, foi potencializado na campanha do Lula, que sempre via na direita um perigo, e aí agora a gente vê isso potencializado no governo Bolsonaro, né? Mas aí, vamos pro bolsonarismo. O príncipe que pensa que pode fazer o que quer é um louco. Maquiavel. E o Bolsonaro?
Bolsonaro, diferente do Lula, ele não é carismático. E aqui eu não estou falando de lulistas e bolsonaristas e nem estou falando do petismo, tá? Eu estou falando de bolsonarismo e lulismo. O Bolsonaro ele não tem como característica ser um líder carismático, coisa que o Lula tinha. Ele tem um discurso muito duro, mas que convence uma classe que está embrutecida, né? Então são aquelas pessoas que recém formaram a família, que acreditavam num sonho construído da meritocracia, de que as coisas dariam certo, mas aí o peso da vida precária recai sobre os seus ombros e eles não querem mais uma falácia ou um discurso de sonho, né? Então esse discurso bruto do Bolsonaro, ele funciona muito bem. A gente viu um discurso do ódio muito forte. O Lula, ele reagia muito às instituições. Então, quem não lembra do episódio dele expulsando o jornalista americano aqui que ensinou que ele bebia demais? O movimento bolsonarista, ele dispensa as organizações clássicas da sociedade. Então, ele fala direto com as pessoas, né? Ele fala diretamente com a população que ele representa, né? Ele tem como característica, aquele nacionalismo ufanista, então, da bandeira nacional, de Deus, né? E aí eu repito que eu sempre gosto de lembrar, assim, Bolsonaro trabalha com o passado, porque o passado a gente conhece, né? Então, algumas pautas progressistas a gente ainda não conhece, não sabe como lidar, então é mais fácil acreditar no que a gente já viu, né? Então, Deus, pátria e família dá segurança pra gente, porque a gente já conhece esse discurso, né? O bolsonarismo ele não é só antipetista, né? Mas ele tem uma identidade política muito forte que a gente até então não via na política com a reação PT e PSDB, né? O Bolsonaro tem como característica, o bolsonarismo, as forças repressivas atuando mais fortemente. Então a gente vê, por exemplo, só para dar um exemplo agora do caso da pandemia, né? Então é esse ataque à ciência, ataque às instituições que não faz nenhum sentido, né? Então, de novo, assim, é uma força repressiva atuando, né? Há mais diferenças do que semelhanças entre lulismo e bolsonarismo. Os dois atacam constantemente a imprensa, mas isso não é uma prerrogativa só deles, né? E os dados científicos demonstram que tanto Lula quanto Bolsonaro foram alvo, sim, de cobertura negativa da imprensa. Mas jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados, como já diria Milor Fernandes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam na P13 e até a próxima.